Olá, vamos terminar os detalhes aqui do nosso mini banguela. Agora a gente fez a cabecinha, encheu, então a gente vai fazer os detalhezinhos dele. Eu coloquei aqui o anel mágico e 4 pontos no anel mágico para poder fazer essa partezinha aqui de cima. Que ele tem um chifre e tem uma orelhinha, né, em cima. São 2 chifres, 2 orelhinhas e tem aqui essa partezinha do lado. Para o chifre dele, tá bom? São 4 pontos e eu vou seguir com uma sequência de 4 carreiras com 4 pontos. Como é muito pequenininho, eu conto os pontos direto, ao invés de colocar o marcador ou a linha. Eu conto 16 pontos, além dos 4 que eu já tinha colocado. Então, ficam 20 pontos ao total, se você for contar direto, já contando com os 4 ali iniciais. Se não, são 16, tudo bem? Olha lá, terminadinho aqui a carreira. Os 16 pontinhos, mais aqueles 4 do início. Arremato e deixo o fio para costurar. Então, eu vou precisar de 2 chifrezinhos desse, com 20 pontos ao total. Para as laterais, eu vou precisar da mesma coisa, só que ao invés de 16 pontos, 20 ao total, né? As 4 carreirinhas lá de 4 pontos, mais os 4 pontos iniciais do anel mágico. Eu vou fazer ele com 3 carreirinhas, né? Um a menos. Vou colocar 4 pontos no anel mágico. E aí, eu vou subir 3 carreirinhas de 4 pontos, né? Ou seja, 12 pontos e ao total ele vai ficar com 16, porque aquele é menorzinho. E para as orelhinhas, eu fiz o anel mágico e coloquei 8 pontos, tá? Para ele ficar mais larguinho. E aí, eu fiz uma sequência com 6 carreiras de 8 pontos. Os 4 pontos do anel mágico, mais 6 carreiras... Os 4 não, perdão. Os 8 pontos do anel mágico, mais uma sequência de 6 carreiras de 8 pontos. Daí aqui, como é maiorzinho, até dá pra colocar o marcador. Então, agora a gente vai fazer os olhinhos, que é o que falta. E depois a gente vai montar. O olhinho é o anel mágico. 6 pontos lá dentro do anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puxou. Vamos fazer uma carreira de aumentos. Dois pontos baixos para cada ponto de base, ficando ao total com 12 pontos.
aqui 12 pontos. E aí, eu vou fazer 3 pontos baixos na sequência. 1, 2, 3 pontos baixos. Um meio ponto alto. Um ponto alto no próximo ponto. No próximo ponto, em sequência, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto, tá? Então, vou fazer aqui um aumento. E no próximo, mais um aumento, sendo 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No próximo, meio ponto alto. E aqui. Dois pontos baixos. E aí, vou cortar aqui, pra deixar pra amarrar. E aí, ao invés de fechar ele no próximo ponto, pra ele dar esse puxadinho aqui, ó, do olho, eu vou pular um pontinho e vou lá no outro pra arrematar ele com um ponto baixíssimo. Aí, ele dá esse efeito do olhinho puxadinho. E aí, o olhinho por dentro. A parte preta do olhinho dele é bordadinha. Então, ó, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Ele ficou o miolinho do anel mágico aqui, dos nossos 6 primeiros pontos. Vou colocar a agulha no meio, aqui bem perto do puxadinho, ó. Lá na pontinha desse miolinho aqui do anel mágico. E aí, vou bordando, trazendo ela até a outra ponta do miolinho do anel mágico. Olha lá. E vou fazendo só isso, porque daí ele vai ficando cheinho e ele vai dando um formato, você vai colocando o formato dele que você quiser, puxando ele para as laterais, para ele ficar redondinho. Olha lá. Faz várias vezes até ficar no formato do olhinho que você quer. É sempre no mesmo ponto, tá? Ó. Aí você vai puxando ele mais pra cá, pra ficar redondinho a parte de cima. Vai puxando ele mais pra baixo, pra ficar redondinho a parte de baixo. Até a hora que você vê que os dois estão iguais e que estão no formato mais redondinho dessa parte preta do olhinho. Pra montar ele, eu sempre começo por esses da lateralzinha aqui. Ele não é centralizado. Olha lá, não é no central. Você pega o meinho dele e coloca ele um pouquinho mais pra frente. Aí, você tenta alinhar os dois, tá bom? Aí, lá o chifre, né? O chifre é centralizado. A gente vai tentar achar o meio aqui, ó. E aí, vai colocar a pontinha dele mais rente ao meio, puxando pra cá. E o outro, puxando pra cá. Então, olha lá. Depois do anel mágico, 1, 2, 3, 4,
5 na quinta carreira, tá? Deixando um espacinho entre os dois. Arrematando, coloco o fio pra dentro. E a orelhinha. A orelhinha é bem do ladinho lá do chifre. E aí, eu vou tentar colocar ela na forma reta. Eu vou vir em linha reta aqui, embora a gente tenha um círculo, eu vou colocar ela na linha reta do chifre. Então, eu vou pegar uma carreira, mais a carreirinha de trás lá, pra poder deixar ela um pouquinho mais reta e não... Senão ela vai vir pra cá, né? Ela vai ficar oval também, vai ficar sem sentido. Ah, olha lá. Tá colocadinho. E aí, o olhinho. O olhinho eu já coloquei aqui, porque o olhinho ele é bem chato, ele é a parte mais difícil de costurar. E aí, o que define o olhinho é realmente a costura. Porque você vai colocar ele do jeitinho que você quiser, um pouquinho mais centralizado, um pouquinho mais pro lado. Mas, às vezes, você centraliza certinho o olhinho, ó, tá lá centralizado certinho. Tá centralizado não, né? Tá alinhado certinho. Cima em cima, embaixo embaixo. Aí, a hora que você termina, você viu que daí ele ficou um pouco diferente, um pouco tortinho, porque às vezes você não puxou tudo isso daqui, ó. Do olhinho pra cima, ou deu uma enrugadinha, e daí tem que descosturar de novo. Então, se não conseguir na primeira, tá tudo certo. É assim mesmo, tá bom? O olhinho, ele é bem chato de fazer. Pra finalizar ele aqui, ó, na pontinha, pra dar um ar mais puxadinho do olho, o que que eu faço? Eu venho aqui, onde já tá puxadinho, e eu arremato a linha aqui, ó. Porque daí a gente vai puxar, conforme a gente puxa, dá um puxadinho ainda mais legal no olhinho. E venho aqui e arremato, tá bom? E tá pronto o nosso mini banguela.